Então, a gente estava na classe Mousse e a gente falou dos gametófitos e esporófitos, certo? Aqui embaixo, ó, o gametófito, que é a plantinha aí, o que, né? Nesse caso aqui, que produz gametas. E lembrando que gameta vai ser aí uma estrutura de reprodução sexuada fecundante, né? Porque ela vai ser aí, né? Uma estrutura que precisa de duas, né? Uma estrutura reprodutora que precisa de duas unidades para a formação de um novo organismo, certo? Né? E aí o gametófito, que é essa parte aqui inferior, ó, né? Clorofilada, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser importantíssimo porque ele realmente é aquilo que parece a planta aqui, né? Na estrutura de reprodução. Lembrando que a parte inferior aqui, ó, vai ser o rizoide. Essa parte aqui embaixo, ó, né, menorzinha, é o cauloide. E a parte ramificada, clorofilada aqui, vai ser o filoide, né? Então, o gametófito é feito de rizoide, cauloide e filoide. E ele que realmente parece uma planta. E no ciclo reprodutor, vai ser a planta que produz o gameta, né? Beleza. Né? Só que aqui você tem duas plantas, né? E no caso, as duas plantas podem encontrar-se juntas, que é nesse caso aqui, ó. E da reprodução do gametófito surge o esporófito, ó, que é essa parte superior aqui todinha. O que é esporófito? Vai ser a planta que produz esporos, né? Então, esporófito, planta que produz esporos. Lembrando o que é esporo? É uma estrutura de reprodução. Só que vai ser uma estrutura de reprodução de que tipo? Assexuada, porque ele vai ser germinante. Então, esporo é uma estrutura de reprodução assexuada germinante. E aí, se ele é o que? Germinante, vai precisar de quantos esporos para, né, formar aí um novo organismo? Um só. Por isso que a gente considera ele sendo assexuado. Mesmo ele sendo formado por meiose, né? Porque aqui, se a gente vai ver os ciclos daqui a pouco, ele vai ser produzido por meiose, e é a meiose chamada espórica. Né? E lembrando que o esporófito, ó, ele vai ter o quê? As partes dele também. A parte inferior aqui, que está conectada junto com ele, no gametófito, é chamado de pé. A parte superior, que é essa marrom aqui, ó, essa aqui do outro lado aqui, você está vendo, ó, é emergente, né? Ela é o quê? A haste. A parte de cima dele a gente chama de cápsula, e dentro da cápsula tem uma bolsa. Lembrando que na biologia, né, a terminação para bolsa é anjo. O sufixo aqui é anjo. Então, o que vai ser aí o que? Um esporanjo. Fica dentro dessa cápsula aqui, ó. Então, o esporanjo vai ser a bolsa que produz esporos. E aí o esporanjo, né, fica aqui dentro da cápsula. E nesse caso, os esporos são produzidos por meiose. Então, aqui dentro desse esporanjo, que está dentro da cápsula, é onde acontece a variabilidade genética. Lembrando que meiose, né, durante a ocorrência da meiose, que vai ocorrer dentro do esporanjo e que está dentro aqui da cápsula, é na meiose que acontece a segregação independente dos homólogos e é que acontece o crossing over, que vão ser aí, né, os eventos da meiose que permitem variabilidade genética. Então, vai acontecer que tudo dentro dessa cápsula. E fechando a cápsula, você tem essa pontinha aqui. Essa pontinha aqui é chamada de calíptra. Calíptra ou coifa. Para não confundir lá com a raiz de planta, né? Essa pontinha aqui a gente chama de o quê? De calíptra. Então, isso aqui vai ser a calíptrazinha aí. Ó. Top. E aí, lembrando que isso aqui, ó, tudo que está no gametófito é N, porque o gametófito é haploide. A gente vai falar das características dele lá para frente, mas o gametófito é N. Ele é haploide, né? E aí, o que vai acontecer com ele? Né? Tanto aqui, ó, o rizoide, cauloide e filoide são N. E tudo que está no esporófito é 2N, porque o esporófito é 2N. Tanto é que é o esporófito aqui no ciclo é que vai realizar aí o quê, né? A meiose. Justamente porque ele vai ser diploide, né? E aí, ó, aqui o esporófito, ó, vai acontecer dentro dele aí, né? A meiose. E aí ele 2N, né? E aí o que vai acontecer com ele aí, ó? Vai ser importante. E aí o que acontece, ó? O pé, a haste, cápsula, tudo vai esporanjo, tudo vai ser 2N, com exceção disso aqui, ó. Esse aqui é um peguinha de prova. Ó. Anota aí para mim que a calíptra ou coifa
o que vai acontecer com ela? Ela está no esporófito. Ela deveria ser 2N, mas ela é N. E anota aí para mim, por que essa caliptra aqui vai ser N? Ó, né? A caliptra é N porque ela é sobras do gametófito. Como o esporófito vai ser formado aqui dentro do gametófito, quando o esporófito está brotando, ó, ele, para sair de dentro do gametófito, ele fura o gametófito. Quando ele fura o gametófito, sai uma pontinha do gametófito aqui no esporófito. Ó. Essa pontinha do gametófito é justamente a caliptra, né? E aí, como ela é o que? A pontinha aqui do gametófito, ela é N. Então, a caliptra é haploide porque ela vai ser sobras do gametófito, né? Ela vai ser aí o quê? N. Então, ela é haploide. Fechou? Aqui a próxima classe aí o quê? Das briófitas, ó. A classe Hepaticae são as hepáticas, né? O nome da plantinha aqui, ó. E aqui dá para você ver só o gametófito, ó. A planta aqui chama hepática, ó, porque o gametófito, né, para muitos tem aparência aí do quê? Das células do fígado, né? Dos hepatócitos. Ó. Então essa parte inferior aqui, ó, embaixo, o que vai ser isso aí? Isso aí vai ser o gametófitozinho da planta, ó, né? E aí ele tem o quê? Mais do que nunca, né? Aqui o gametófito das hepáticas, ele realmente parece ser talófito. O que é talófito que a gente já falou? É que as plantas são o quê? Sem tecidos e sem órgãos verdadeiros. Não tem tecido e nem órgão verdadeiro. Ó. Então, vai ser essa partezinha aqui inferior. Ó. E saindo aqui de dentro do gametófito das hepáticas, você tem essa estrutura aqui. Ó. Essa estrutura aqui, ó, que vai ser parecendo uma luvinha aqui. Ó. Essa estrutura aqui que está saindo aqui de dentro do gametófito, ó, isso aí é o gametângio. Né? O que é o gametângio? Anjo significa bolsa. E aí, o que é um gametângio, então? É a bolsa que produz gametas. Né? Então, vai ser dentro dessa luvinha aqui, ó, que vai ocorrer a produção do gameta, tanto masculino quanto feminino. Lembrando que as hepáticas também, ó, o que vai acontecer com elas? Né? Elas vão ser importantes aí porque elas são briófitas também de ambiente aquático. Elas podem ser o que? Encontradas em ambiente aquático do cícula, né? Elas vão ser encontradas aí em água doce, lagos e lagoas. Então, elas podem ser encontradas aí. E aqui dentro das hepáticas, ó, além da reprodução sexuada, tem uma reprodução assexuada. Aqui ocorre um outro tipo de reprodução, ó, assexuada. E acontece aqui o quê? Pelo gametófito. Ó. E aqui, mais do que nunca, o gametófito, ele não parece, né, ter raiz, nem caule, nem folha. Ele realmente vai ser um talo. O que seria um talo? Uma estrutura sem ramificação. Então, ele vai ser uma estrutura aí que não tem diferenciação, né, entre nenhum tipo de componente. Né? Aí embaixo, fixando ele no solo, ó, você tem um rizoide, né? Mas aí o que? Olhando aqui na superfície dele, ó, não parece ter cauloide, nem parece ter aí o que? Filoide. Então, ele não parece ter nenhuma estrutura de ramificação. E esse tal gametófito aqui, ó, ele consegue emitir broto. Ele acaba formando um broto que é chamado de propágulo. Né? Esse broto ele vai ser formado dentro de um quê? De uma taça chamada conceptáculo. E aí dentro do conceptáculo, né, existe lá o que? Células germinativas que vão dar origem a um novo gametófito. Então aqui o gametófito ele faz reprodução assexuada também por brotamento. Um gametófito brota outro gametófito dentro de uma bolsa, né? Dentro de um recipiente chamado conceptáculo, né? E aí esses conceptáculos aí eles dão origem, né, a outros gametófitos a partir aí do brotamento. Então o gametófito aqui brota outro gametófito, né? Através dos conceptáculos e dentro do conceptáculo o propágulo, que seria formado por células germinativas que vai dar origem a um outro gametófito. Então, aqui vai ter dois tipos de reprodução, tanto uma reprodução sexuada quanto uma reprodução assexuada. Então, o gametófito aqui vai produzir um broto dentro de uma bolsa chamada conceptáculo e dentro do conceptáculo existe o propágulo, que é um conjunto de células germinativas que vai dar origem a um novo gametófito. Então, aqui você tem uma reprodução assexuada por brotamento
em que um gametófito brota outro gametófito, né? E aí o que acontece? Fora a reprodução sexuada, né? Que vai ser através do ciclo haplodiplobiôntico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E por último aqui, ó, a classe Anthocerotae, que são os antóceros, ó. Esses caras aqui, ó, são difíceis de encontrar, né? Eles são muito sensíveis, como aqui não tem tecido, né? Como eles são talófitos, né? Aqui mais do que nunca, ó, essa parte verdinha aqui seria o gametófito. E saindo de dentro do gametófito tem essa parte meio amareladazinha aqui, ó. Isso aqui que seria o esporófito do grupo, ó. Então essa parte inferior aqui, né? O gametófito e essa parte superior aqui, o esporófito. Então, o que vai acontecer aqui? É a estrutura aí, o que de reprodução. Esporófito embaixo e aqui em cima o gametófito. E aí, o que acontece? Como isso aqui é talófito mais do que nunca, né? Não tem tecidos nem órgãos verdadeiros, o que vai acontecer aqui? Aqui, eles não têm tecidos e nem órgãos verdadeiros, como toda briófita. Só que aqui, ó, eles o que mais do que nunca, eles por não terem tecidos e nem órgãos verdadeiros, eles não resistem à poluição. Então, o mínimo de poluição que existe no ambiente afeta as células do que da planta e acaba destruindo o que? A plantinha. Então, isso aqui, ó, em função da poluição que existe no planeta hoje, ele passou a ser o quê? Ele passou a ser um indicador biológico de poluição. Não era, né? Ele consegue sobreviver no ambiente normal. Mas como ele não tem tecidos e órgãos para filtrar a poluição, ele não consegue, né, aí, né, ter o quê? Uma sobrevivência grande em ambientes poluídos. Como a maioria do planeta já está poluída, então isso aqui não era, mas passou a ser o quê? Indicador biológico de poluição, assim como os líquens, né? Então a classe Anthocerotae, os antóceros, né? É a última classe de briófita aí, e aí daí a plantinha. E eles passaram a ser indicadores biológicos de poluição. Fechou? Então são três classes de briófita. A classe Muci, aonde está o musgo. A classe Hepaticae, aonde está presente as hepáticas, né? Que tem aquela característica de, além de serem terrestres úmidas, podem ser ducícolas, podem ser encontradas em água doce. Geralmente são encontradas em lagos e lagoas. E tem também a classe Anthocerotae, os antóceros aí, né? Que passaram a ser indicadores biológicos de poluição, estão eles aqui. Fechou? Aqui agora o ciclo reprodutor. Ó. Antes da gente passar para o ciclo reprodutor em específico dos musgos, eu vou falar disso aqui agora. Ó. Das algas. Vocês estão vendo aí os slides agora? Estou vendo os seus documentos, professor. De novo, né? E agora? Ainda os documentos. Hoje esse zoom tá dando pau para todo lado.
Estão aparecendo os documentos ainda de novo? Não, agora foi o slide. Beleza. E aí, aqui dentro de algas, taranã. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver os ciclos aí? Sim. Então, agora, ó, antes da gente falar da reprodução da briófita, vamos falar desses ciclos reprodutores aqui, ó. Os ciclos reprodutores dos organismos que a gente tem aí, o quê, né? O nosso planeta aí. E aí são 3 os ciclos reprodutores. E toda vez que falar ciclo reprodutor, ó, você já sabe que é reprodução de que tipo? É reprodução sexuada. Aí nós temos o primeiro ciclo aqui. E toda vez que falar ciclo reprodutor, é de organismos o quê? Pluricelulares, viu? Então aqui você tem um ciclo aplôntico, né, diplôntico e haplodiplobiôntico, ou chamado também de diplobiontico, né? Não confundir com diplôntico. Diplôntico é um ciclo e o diplobiontico é outro ciclo. É o mesmo que haplodiplobiôntico. Então vamos aí, o quê? Ciclo por ciclo. Então toda vez que falar ciclo reprodutor, é reprodução sexuada e a reprodução sexuada de organismos pluricelulares. Então, bora aí, ó. O ciclo aplôntico, o que vai acontecer aqui, ó? O indivíduo, o quê? O que é o ciclo aplôntico? É aquele ciclo reprodutor em que predomina um indivíduo adulto diploide. Então, vai predominar... Aliás, desculpa, o ciclo aplôntico é o ciclo que vai predominar o indivíduo adulto haploide. O que é o indivíduo adulto haploide? É aquele que é N. O que é um indivíduo haploide? É aquele que não tem pares de cromossomos homólogos nas suas células. Então, não apresenta pares de cromossomos homólogos. Não tem. E aí, se ele não tem pares de cromossomos homólogos, ó, ele é N, né? E aí, esse indivíduo aí, o quê? É simples, é primitivo, né? Porque é importante para ter o quê? Cromossomos homólogos, né? É importante aí porque você tem aí o quê? Todos os genes, toda a carga genética completa do indivíduo, né? Encontrei isso na... Então, o que vai acontecer aqui? O ciclo aplôntico predomina indivíduo adulto haploide. Fechou. Haploide é N. Então, o que predomina o indivíduo N. E outra coisa, N quer dizer que não tem cromossomos homólogos, né? E aí não tem muita variabilidade genética, não tem aí o quê? Né? Carga gênica completa. Beleza. Outra coisa importante aqui, qual que é a função de todo adulto em um ciclo reprodutor? É reproduzir. Então, todo adulto dentro de um ciclo reprodutor, o que ele faz? Reprodução. Se ele faz reprodução, vai ser importante aí para a formação de novos organismos. Então, bora lá no ciclo aplôntico. Ó. Aqui você tem um indivíduo adulto. E aí, o que esse indivíduo adulto faz? Ó? O que vai acontecer com ele? Você tem um indivíduo adulto aqui, N haploide. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai se reproduzir. A função de todo adulto é reproduzir. Só que esse indivíduo adulto haploide aqui vai reproduzir por quem? Ó? Através de gametas. Né? Como ele é N, vai produzir indivíduos o quê? N. Então, ele é N, forma gametas N. E aí, esses gametas são formados por quê? Ó? Por mitose. O que é mitose? É uma divisão celular equacional, né? Em que vai formar indivíduos com a mesma quantidade de material genético. Então, o indivíduo é o quê? N, e forma gametas o quê? N, a partir de mitose, e o símbolo da mitose é o E fatorial. Então, o indivíduo haploide vai ser o quê? Né? N, forma gametas N e vai formar por mitose. Qual que é a função de todo gameta? É realizar fecundação. Qual é a definição de gameta? É uma estrutura de reprodução sexuada, é uma estrutura de reprodução sexuada fecundante. Precisa de quantos gametas para formar um novo indivíduo? 2. Daí o quê? A ocorrência da fecundação. Fecundou, vai formar quem? A estrutura e o quê, né? De formação, de realização, que vai ser o zigoto. Se ele vem de uma fecundação, o que o zigoto é? 2N. Ele é diploide. Fechou. Só que o quê? O zigoto aqui vai ser diploide. Mas o indivíduo adulto que tem que formar
ele tem que ser haploide, ele tem que ser N. Então, se o zigoto é 2N, mas o adulto que ele vai formar é N, o que acontece com esse zigoto? Inicialmente, o que acontece com esse zigoto? Meiose, ó. Então, aqui, a meiose do ciclo reprodutor aqui vai acontecer justamente aqui no zigoto. E aí, essa meiose que acontece aqui no zigoto, ó, é como característica de toda meiose é representada por qual símbolo? Ó? Pelo R fatorial, né? R pontinho aqui de exclamação. Então, toda meiose vai ser feita aí por quem? Pelo R fatorial. E aí, o zigoto aqui, 2N, sofrendo essa meiose, ó, pelo R fatorial aqui, o que vai formar? O indivíduo haploide. Por que a meiose é reducional? Né? O que significa ser reducional? Significa que a partir do momento em que tem meiose, as células o quê? Né? Diploide vão formar células haploides. O que acontece na meiose? A separação dos cromossomos homólogos. E aí, quando separa os cromossomos homólogos, ó, a célula deixa de ter pares de cromossomos, que seria 2N, e passa a ter só cromossomos o quê? Sem pares. E aí, como é que chama essas células que não têm cromossomos aos pares? Haploide. Acaba, então, formando um indivíduo haploide aí, N. Então, aqui por meiose, aqui já o quê? No zigoto, ó, o que vai acontecer? A formação de células o quê? De células haploides aí, ó, né? E aí você tem o zigoto. O que o zigoto vai fazer aí? Sofre meiose, a meiose acaba formando o indivíduo haploide em questão. Essa meiose aqui tem um nome, ó. Essa meiose aqui, por acontecer no zigoto, ela é chamada de meiose zigótica. Ela é chamada de meiose zigótica ou meiose inicial. Por que ela é chamada de inicial? Porque ela acontece no zigoto. O zigoto é o início das células, né, que vão formar o indivíduo que adulto, né, haploide. Então, aqui no ciclo haplodiplobiônico, aliás, no ciclo haplôntico, em que predomina o indivíduo adulto haploide, a meiose vai ser o quê? Ela vai ser chamada de zigótica porque acontece no zigoto. E ela vai ser chamada de inicial porque ela acontece no início da formação do indivíduo que haploide do indivíduo N. Então, essa meiose é chamada de inicial ou zigótica. Então, esse é o primeiro ciclo aí, ó, haplôntico. O indivíduo adulto haploide se reproduz a partir de mitose e forma o gameta, né? E aí, a partir desse gameta, o que acontece? Ó? A fecundação, e a fecundação aí acaba formando o quê? O zigoto, que o zigoto vai ser o quê? Né? Diploide. Esse zigoto sofre meiose, acaba formando aí as células embrionárias, que vão se dividir e acaba formando aí o quê? O indivíduo adulto haploide, que seria aí o quê? O indivíduo do ciclo reprodutor. Esse ciclo haplôntico, ele não tem nada a ver com o quê? Com planta, né? Ele tem a ver com o quê? Aonde vai acontecer esse ciclo? Ele acontece com quem? Com algas e com o quê? Com fungos primitivos. Então, esse ciclo haplôntico aí vai acontecer necessariamente o quê? Lá nas algas e com os fungos inferiores, ou também chamados de o quê? Primitivos, né? Então, ele é característica de organismos mais simples. Porque o indivíduo adulto sendo o quê, né? O indivíduo adulto sendo haploide, ele é o quê? Ele é mais simples do que os outros organismos, porque ele não tem muita variabilidade genética e não tem muita carga gênica, né? Ele não sofre muita evolução. Beleza. Então, o ciclo haplôntico está ligado com o quê? Com alga e fungos inferiores. Agora, você tem outro ciclo de vida aqui, ó. Quem que é esse outro ciclo de vida aqui, ó? É o ciclo de vida o quê? Diplôntico. No ciclo de vida diplôntico, o que predomina? O indivíduo adulto diploide. O indivíduo adulto 2N. Né? E aí, esse indivíduo adulto diploide 2N, ó, o que vai acontecer com ele? A função de todo adulto, igual eu te falei, a função de todo adulto é reproduzir. E a partir da sua reprodução, ó, o que ele vai fazer? Ele vai dar origem a novos organismos. E aí, o indivíduo adulto diploide, ó, por meiose, o que vai acontecer com esse cara que é 2N aqui? Ó? Por meiose, ele vai se reproduzir. Como ele é 2N, ele já pode sofrer meiose. E a partir da sua meiose, o que ele forma? Olha aí, ó, gameta, né? Forma estruturas N. Então, ele o quê? Adulto, por meiose, acaba sofrendo aí o quê, né? A meiose, que é uma divisão celular reducional, ó. Então, ele vai formar o quê? De células 2N,
como a meiose separa os cromossomos homólogos, ó, forma a célula N, haploide. Então, sofre a meiose. E aí forma os gametas. Qual que é a função de todo gameta? Ó, fecundação. Qual que é a definição de gameta? É o que? Uma estrutura de reprodução sexuada fecundante. Sofreu fecundação, o que forma? O zigoto diploide, que é o zigoto aí, o que? 2N. Esse zigoto diploide 2N, ó, por mitose cresce, forma um embrião. O embrião por mitose cresce e forma de novo o adulto o quê? Diploide, o adulto 2N. E aí que volta a sofrer de novo o quê? A meiose. Ó. Então o ciclo diplôntico, por que ele é chamado diplôntico? Porque nesse ciclo aqui, ó, predomina o indivíduo o quê? Adulto diploide. O indivíduo o quê? 2N. É nele que acontece a meiose, é ele que forma os gametas, é os gametas que fazem a fecundação. Acontecendo a fecundação, forma o zigoto, forma o embrião se desenvolve e forma o adulto. Então, predomina aqui o indivíduo diploide, por isso que o ciclo é chamado de diplôntico. Fora os gametas, todo mundo é 2N. Né? Então, esse aqui é o ciclo diplôntico. Essa meiose aqui, ó, o que vai acontecer com ela? Ela acontece no indivíduo diploide 2N, no indivíduo adulto, e o que ela forma? Gameta. Então, essa meiose do ciclo diplôntico também tem nome. Essa meiose aqui do ciclo diplôntico, ela é chamada de meiose gamética, porque ela forma gametas. E aí, se ela é gamética e forma gametas, o que vai acontecer com ela aqui? Ó? Né? Ela está formando aí os gametinhas, tudo normal. E essa meiose aqui, ó, além de ser chamada de gamética, porque forma gameta, ela também é uma meiose que acontece no indivíduo adulto, né? No indivíduo diploide aqui. Ó. E o indivíduo adulto, ele é o fim do ciclo reprodutor. Como ele já é adulto, qual que é a função dele? Reproduzir e formar um novo indivíduo. Então, ele é o fim do ciclo reprodutor. Como ele é o fim do ciclo reprodutor, como é que nós vamos chamar uma meiose que acontece nesse indivíduo diploide aqui? Ó? Ela é chamada de meiose final. Então, essa meiose aqui é chamada de meiose o quê? Ela vai ser chamada de meiose gamética ou final, porque ela está acontecendo no indivíduo adulto diploide, que é o final do ciclo reprodutor. Então, ela é chamada de final ou o quê? Gamética, em função aí do quê? Dos gametas que ela está produzindo. E esse ciclo aqui deu para você identificar bem, né? Quem que é esse ciclo reprodutor aqui? Ó? É o ciclo reprodutor que acontece com quem? Com todos os animais. É o ciclo reprodutor que vai acontecer aí com quem? Com todos os metazoários. Ó. Esse é o ciclo reprodutor de todos os animais, inclusive o nosso. Né? A gente é adulto, sofre meiose, produz gametas, né? Vai formar o que? Os gametas acabam formando quem? O zigoto aqui, que dá origem a um novo indivíduo. Então, esse é o ciclo que acontece na gente. Ó. Esse é o ciclo que vai acontecer com quem? Com os poríferos, quinidários, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópodes, equinodermes e cordados. É o ciclo que vai acontecer com todos os metazoários, com todos os animais. Fechou, meninos? Alguma dúvida aqui nessa parte aqui, meninos? Pra mim tá tudo certo. Tá tudo certinho? Sim. Então, ó, daqui a pouquinho a gente tem outra aula, aí a gente continua com o quê? Com o ciclo haplodiplobiôntico, que vai ser o ciclo aí, o quê, né? Das plantas, que é o ciclo que interessa pra gente. E aí a gente volta lá para as briófitas e termina a parte de briófitas. Fechou? Alguma dúvida? Tranquilo. Ô, Tino, você chegou aí, meu filho? Cheguei. Muito bem, Tino. Então, meninos, até aqui, daqui a pouquinho, a gente continua aí com a nossa aula. Fechou? Tá bom, tá agorinha. Até agorinha. Agorinha. Gurilina já volta aí.